Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para Carol. Tudo bem, tudo bem. Já o governo não tão bem, né? Boa noite para os ouvintes também. Boa noite. Gosto de café amargo na boca. Já convido o nosso ouvinte a participar com a gente. Manda mensagem aqui para o nosso WhatsApp, o 11 99911 9981. Inclusive, queria sugerir um tema, queria ouvir o nosso ouvinte sobre um tema específico, que é aquela proposta de aumentar o número de deputados federais de 513 para 531. Proposta que já foi aprovada pela Câmara, ainda precisa ser analisada pelo Senado. Isso deve acontecer essa semana. Saiu uma pesquisa Datafolha hoje sobre esse assunto. A maioria dos brasileiros é contra esse aumento. E eu queria saber de você, que nos acompanha. É a favor? É contra? Por quê que você é a favor ou por que você é contra? Manda mensagem aqui para o nosso WhatsApp, que a gente traz essas mensagens logo mais aqui no Viva Voz. Vamos então para Brasília. Samantha Klein vai contar para a gente como é que está o governo depois de sofrer uma derrota acachapante na Câmara, né, Samantha? Boa noite para você. Boa noite, Débora, Vera, Carol. Pois é, essa derrota aí foi realmente acachapante, né? Por 346 votos favoráveis e 97 contrários, com a aprovação da urgência para derrubar o decreto do IOF, mas os governistas que preferem não gravar acabam dizendo que, olha, esse projeto pode não ter o mérito aprovado, a aprovação de uma urgência não significa que o mérito vai ser aprovado e que existem centenas de urgências já aprovadas enquanto esses projetos estão parados na casa. Mas cabe dizer que com a urgência aprovada, o texto já pode seguir para plenário sem passar pelas comissões. Depois dessa derrota de ontem, a oposição, no entanto, está fazendo uma pressão sobre o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, para acelerar a votação do mérito ainda nesta quarta-feira. Parlamentares do PL e de outros partidos da oposição, inclusive tiveram um encontro hoje de manhã, um café da manhã, com o presidente Hugo Motta, mas o presidente da casa não garantiu prazo para a votação desse tema. Vale lembrar ainda que os parlamentares do PL ainda vão reforçar esse pedido amanhã em reunião com Motta, mas a análise do decreto deve ficar mesmo somente para julho. Inclusive, esse foi o acordo entre líderes, entre governistas, ministros do governo, na reunião que ocorreu na residência oficial da Câmara, horas antes dessa votação em plenário. Portanto, a expectativa é que esse acordo seja mantido e é nisso também que os governistas estão se fiando. Vale lembrar que para jogar esse prazo para julho, o que já demonstra? As próximas 2 semanas são praticamente daquele chamado recesso branco, ou seja, não é recesso, mas porque tem aquelas festas juninas em que os parlamentares vão para seus estados e na outra tem um fórum jurídico em Lisboa, onde autoridades brasileiras costumam ir em peso para participar. Portanto, a expectativa é que, se for votado a derrubada mesmo do decreto do IOF, isso vai acontecer em julho. Enquanto isso, esse decreto está valendo, mas a pressão da oposição continua bastante forte. Com vocês. Samantha, boa noite, a Vera. Ontem ficou meio evidente a dificuldade do governo de controlar as votações, né? Primeiro, se aventou a possibilidade de fazer votação simbólica, mas isso seria ainda mais humilhante. O líder do governo, Zé Guimarães, teve que liberar a base, liberar o governo, porque ia ficar muito evidente que, se ele pedisse para votar contra, ele ia sofrer uma derrota. Não se fala em mudar essas lideranças, não se fala em fazer nenhuma mudança na articulação política por enquanto? Olha, por enquanto não se fala isso, pelo menos de forma aberta, né, Vera? Mas, de fato, a própria atitude do líder do governo na Câmara, José Guimarães, deixou ali muito claro que
o governo perderia. E se fizesse essa votação simbólica, também não adiantaria e foi melhor mesmo liberar as bases. O que também se fala é de ter uma articulação melhor entre os ministros e até mesmo do presidente Lula tentar estar mais em campo para fazer essa articulação. Mas o que cabe mesmo é aos ministros fazerem essa articulação, assim como aos seus líderes no Congresso, Vera. Obrigada, querida. É isso. A gente tem um governo que está inerte. A verdade é essa. Se você pensar que o voto pelo não, ou seja, pela não urgência de um requerimento que é para derrubar um decreto importante do governo, teve menos de 100 votos, esse é o tamanho da base fiel ao Lula hoje na Câmara. São menos de 100 votos. No Senado, os votos que esse núcleo mais fiel ao governo tem, segundo estimativas que eu colhi hoje, não passa de 15. Não passam de 15 os senadores que são fiéis ao governo a toda a prova. E ainda assim, o PT detém a liderança do governo na Câmara, a liderança do governo no Senado, a liderança do governo no Congresso, a Secretaria de Relações Institucionais, a Secretaria-Geral da Presidência e a Casa Civil. É um núcleo de articulação política 100% petista, estritamente petista, para uma base que não segue as orientações do PT, que não segue as orientações mais à esquerda do governo. Então, tem um problema claro aí de desequilíbrio no governo. Para além da própria discussão sobre se as medidas são meritórias ou não, se tem ou não atraso na liberação de emendas, porque isso causa todo esse tumulto e todo esse mal-estar, existe um problema de que as lideranças não dialogam com os partidos à base, elas não representam esses partidos à base. E num sistema em que você tem deputados e senadores com um grande arsenal de emendas que permitem a eles fazer política direto na base, sem necessitar tanto do governo, a tendência deles derrotarem o governo sucessivamente é enorme. Então, tem uma disfuncionalidade muito grande na maneira como está montada a articulação política do governo Lula hoje. Pouco adianta, num cenário como esse, o presidente abrir as portas do Alvorada para receber deputados, porque esses deputados não se sentem representados nesse governo. Eles não entendem que esse é um governo que atende ao que eles têm como visão de mundo, aos seus apoiadores, às suas bases, etc., e estão pondo todas as fichas na ideia de que em 2026 vai haver uma alternância, vai haver uma troca. Esse é o problema, quando ficar muito claro que o Congresso, em peso, está apostando que esse governo está nos seus estertores e que o Lula não vai se reeleger. Isso mesmo estando com vários postos que dão a eles aí possibilidade de fazer política. Então, é tudo muito disfuncional, não está bem montado e o governo... Essa história para bom e dormir, só votar a urgência não significa que o mérito também vai passar. Isso é lorota. Passou com 300 e tantos votos, gente. Imagina, não tem... Ninguém pode ter essa ilusão. Se alguém está vendendo esse peixe podre para o presidente da República, aí sim deveria ser demitido sumariamente, porque ele não é burro, né? Ele está no terceiro mandato presidencial. Se tem uma coisa que ele conhece é o funcionamento das votações no Congresso. Agora, Vera, como é que esses partidos, hein? Desculpa, Débora. Pode falar, para trazer o número, os partidos com ministérios, ou seja, que fazem parte do governo, deram 65% dos votos a favor. O que ilustra bem isso que a Vera está falando, né? Eu ia perguntar do Hugo Mota, como é que ele sai dessa história, e como é que fica a relação, como é que pode ficar, né, a relação dele com o governo federal, porque até então ele estava sendo elogiado pela capacidade de diálogo, de ouvir, mas deu um cavalo de pau, né, nessa situação. A situação do governo é tão ruim, Débora, é tão ali instável, que eles não podem nem se dar ao luxo de reclamar do Hugo Mota. Tanto é que quando alguém reclama em off, vem a Gleisi correndo, não, imagina, o Hugo Mota é uma pessoa ótima, maravilhosa, é nosso brother, nosso parça. Por quê? Porque eles não têm condições de brigar com ele nesse momento. Não tem a menor possibilidade disso acontecer. O que eles têm de tentar é ir negociando aqui e ali para a derrota não ser tão total, para não derrubar o decreto na sua integralidade, para preservar pelo menos a medida provisória, porque também a medida provisória
que elevou o imposto de renda para uma série de aplicações, está pela bola 7. Então, é uma situação muito, muito, muito delicada do governo. Eles não têm nem sequer condições de medir forças com o presidente da Câmara. E com uma CPI no horizonte, né, Vera? Porque hoje, na sessão de hoje, tem a sessão conjunta para votar a derrubada de vetos e também deve ter a leitura do requerimento, né, apresentado pela oposição para a instalação da CPI, aquele primeiro passo antes da designação dos membros do colegiado. Nos bastidores já se dá como inevitável a instalação dessa CPI no segundo semestre. Inclusive, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, hoje, quando chegou no Congresso, já falou que o nome dele para presidir essa CPI é o do senador Omar Aziz. Presidência deve ser do Senado, relatoria na Câmara, a tendência também de que a relatoria fique com algum integrante do Centrão. Ainda que o Omar Aziz seja visto como um nome aliado ao governo, uma pessoa ali moderada, certamente vai ser uma pedra no sapato do governo uma CPI como essa no segundo semestre, né? Se você pensar que esse aliado moderado foi um dos que lideraram aquela sessão de horrores com a ministra Marina Silva e foi para cima dela da maneira como foi, bastante grosseiro, etc., você vê que esse alinhamento também tem dia e hora para acabar. Aliás, o PSD do Gilberto Kassab cada vez mais se distancia do Planalto, se aproxima de um projeto do governador Tarcísio de Freitas, né? Um projeto que ainda não é escancarado, ele mesmo ainda não se assume como candidato à presidência da República, mas os setores econômicos e da política vão cada vez mais colocando fichas na aposta em cima do governador. O Kassab cedeu os espaços do programa de TV do partido aqui em São Paulo 100% para o Tarcísio. O próprio Omar Aziz, que é tido como um dos lulistas do PSD, e também o senador Otto Alencar, que é outro do mesmo perfil, que é da Bahia, e é um aliado histórico do PT lá na Bahia, os dois já confidenciaram a interlocutores que, se o candidato fosse o Tarcísio, eles não teriam dificuldade de apoiar. Então, veja, essa coisa de aliado, cada vez mais você vai precisar olhar com lupa e ver se é aliado mesmo, se é aliado até a última hora, se é aliado quando o holofote de uma CPI acende. Se você voltar lá atrás, na CPI dos Correios, que foi a que investigou a fundo a denúncia do Mensalão, o presidente era o Delcídio Amaral, que na época era do PT, e o relator era o deputado Osmar Serralho, que era do MDB, que era da base. Os dois fecharam ali total, cerraram fileiras para indiciar um monte de gente, como a CPI acabou fazendo no final. Então, CPI é aquele canhão de audiência, de visibilidade, que a pessoa resiste muito pouco a também adotar um tom mais inquisitorial. Então, CPI é ruim para qualquer governo, e uma CPI dessa, num tema tão sensível e que ainda não está solucionado, está longe de estar solucionado, é um problema grave para o governo no segundo semestre. Isso se a gente lembrar que o primeiro semestre praticamente não aconteceu. Não aconteceu nada do que o governo esperava no primeiro semestre. O projeto do IR não andou. Todas essas medidas aí para cumprir o arcabouço fiscal deram essa confusão toda, esse rolo no qual o governo está metido. E aqueles projetos todos anunciados pelo Sidônio, como seriam os projetos que o Lula ia bombar esse ano, as entregas, cadê? Cadê os projetos? Nenhum deles praticamente saiu do papel. É um semestre que não aconteceu para o governo Lula. Então, muito complicado você imaginar que o segundo, que poderia ser um semestre de recuperação, vai começar com uma CPI. E o ministro Fernando Haddad saiu de férias essa semana. Algumas pessoas torceram o nariz. Faz diferença? Acho que isso faz diferença? Faz. A ponderação dele é que essas férias já foram adiadas N vezes, que tinha um feriado, que a família dele estava contando com isso. Mas, num momento muito crítico, o ministro da pasta, que pode perder tudo com essa história, tinha que estar em Brasília fazendo conta, vendo onde pode tirar, onde pode mudar. Mas é isso, se depender da situação estar tranquila, o ministro da Fazenda no Brasil nunca tira férias. A gente tem que dar um desconto, sei lá, isso já estava previsto, etc. Né? Vamos para o próximo assunto, gente? Ou querem falar Vamos chamar o Igor Cardim, porque a gente já falou aqui, não sei se falaram no ponto final, mas a gente vai trazer mais informações a respeito dessa história da BIM paralela. Mentira, acariações
entre o Mauro Cid e o general Braga Neto. Boa noite, Igor. Pois é, Vera, boa noite para você, também para o ouvinte. O ministro Alexandre de Moraes autorizou essas acariações entre o tenente-coronel Mauro Cid, o general Braga Neto, e também entre o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o ex-comandante do Exército, general Freire Gomes. Os depoimentos frente a frente foram marcados para 24 de junho, para resolverem as contradições. Nesta terça-feira, o ministro Moraes também negou aquele pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro de anular a delação de Mauro Cid. Por outro lado, o ministro atendeu o pedido de Anderson Torres e determinou que o Google informe dados de quem publicou a minuta do golpe em domínio público. Outra novidade, Vera, do inquérito é que a defesa do ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara, anexou ao processo no STF conversas que manteve com o ex-ajudante de ordens Mauro Cid em perfis do Instagram atribuídos à ex-esposa do tenente-coronel. Tem áudios, tem print dessas conversas. O material apresentado contraria o que foi dito por Mauro Cid naquele interrogatório no STF na semana passada, quando Cid afirmou que não conversou sobre a delação com outras pessoas. Nesses áudios e prints, o advogado Eduardo Cantes mostra Cid fazendo uma espécie de desabafo sobre o acordo de delação premiada, criticando o Supremo e também negando que tenha falado em golpe de Estado. Cara, vou te dizer, esse troço tem entalado, cara. Tá entalado, você vê que o cara botou a palavra golpe, cara. Eu não falei uma vez a palavra golpe. Quer dizer, furo, foi erro, foi, sei lá, até condição psicológica que eu tava na hora ali. Mas quando é de palavras golpe que ele bateu, cara, eu não falei golpe uma vez. Em um outro trecho, Cid reclama que só ele e a família foram prejudicados, enquanto Bolsonaro recebia a Pix. Mais um desabafo. Pega a vida de todo mundo tá enrolado. Vê quem se ferrou, quem perdeu a carreira, quem teve o pai, a esposa, a família toda investigada. Até a sogra falecida há 10, 15 anos foi investigada. Meu irmão nos Estados Unidos, minha irmã, todo mundo foi investigado. Quem teve isso? Quem teve a carreira destruída? Tá todo mundo ferrado. Mas o Coronel Câmara estava na reserva, só estava no grupo. General Braga Neto, 4 estrelas, chegou ao topo, reserva. General Heleno chegou no topo, reserva. O presidente ganhou milhões em Pix, chegou ao topo, tudo bem. Todo mundo no meu barco. Quem perdeu tudo? Fui eu. E eu ainda inventei de pegar um advogado por fora e ainda tô acabando com a vida financeira da família. Pois é, essa troca de mensagens apresentada ocorreu entre janeiro e março do ano passado pelas contas do Instagram @GabrielaR e @GabrielaR702, que são atribuídas à esposa de Cid. Na conversa anexada, inclusive, há selfies que Cid tirou para provar que era ele mesmo mantendo a conversa. E aí, procurada, a defesa de Mauro Cid informou à CBN que já pediu ao ministro Alexandre de Moraes que determinasse essa abertura da investigação sobre o uso da rede social e aguarda a apuração. Vera. Obrigada, Igor. É isso, gente. Você usa uma conta fake para fazer uma coisa que você não pode fazer no momento do processo que você está e você manda até uma biometria. Você manda a sua foto ali, olha só. Áudio. É verdade, tá me vendo? Lembra o negócio dos Trapalhões, que ele ficava assim, você tá me vendo? Você tá me vendo? Quer dizer, gente, não, realmente, o roteirista do Brasil. E pra quê? Pra quê que o Mauro Cid foi falar essas coisas com o advogado do outro, que está sendo acusado também, assim, gente, não faz o menor sentido. Exato. Agora, assim, são conversas que aconteceram depois que ele já tinha fechado o acordo de delação premiada, né? Porque ele fecha em 23, segundo semestre, e essas conversas são de janeiro de 24. O que os especialistas dizem é que quem pode sair prejudicado é o próprio Mauro Cid, que pode perder os benefícios aí da sua delação, até porque tem outras provas que corroboram o que ele está dizendo nessa delação. É inacreditável, gente. É engraçado um certo apego que o ministro Alexandre de Moraes parece ter a essa delação, porque com todos esses ruídos, eu acho que ela já deveria ter subido no telhado, mas ele tem insistido que a delação é íntegra, que nada disso compromete, etc. Vamos ver como vai se dar essa acariação, um momento bastante tenso, porque principalmente nessa coisa do dinheiro, é a palavra de um contra o outro. É muito difícil
você, a não ser que ele tenha ali algum elemento que comprove que ele passou esse dinheiro para alguém mais sabia que tinha vindo das mãos do general Braga Neto, uma das coisas mais graves que se tem na delação dele e uma das mais difíceis de comprovar. A defesa do Braga Neto atesta que isso é mentira. Ele mentiu sobre o meu cliente, é como diz o advogado dele. E eles estão pedindo anulação e o Alexandre de Moraes disse que o momento é intempestivo, que não cabe nessa fase processual anulação. Eu acho que todas as defesas, praticamente todas, vão insistir em anular isso daí. E haveria a possibilidade de uma anulação parcial dessa delação? E as implicações seriam para o Cid, né? Se isso acontecer. Eu acho que anula, ele perde os benefícios, mas as outras provas, até porque elas não vieram a partir da delação dele, elas são mantidas. Esse seria o caminho. Mas ainda assim, me parece que o Supremo vai insistir em manter, embora isso não me pareça consenso. A Polícia Federal, por exemplo, já ouvi de gente lá dentro que talvez o caminho melhor fosse realmente retirar o benefício do Cid. Muito bem, a gente faz agora um intervalo, você fica com as notícias da cidade, depois na sequência tem o repórter CBN e voltamos com mais Viva Voz. Viva Voz de volta e nós vamos a Brasília. Isis Tassiarini tem mais detalhes sobre a CPI do INSS. Débora, olha, em uma derrota para o governo, o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, acaba de ler o requerimento de instalação da CPMI do INSS. Na prática, significa ali o start, para a investigação dos descontos ilegais em contra-cheques de aposentados e pensionistas, que gerou um forte desgaste para o Palácio do Planalto. A base governista, inclusive, tentava barrar a instalação, já que a medida pode representar, uma dor de cabeça para o presidente Lula, uma vez que o Palácio do Planalto foi alertado das fraudes e levou quase um ano para agir. Agora, apesar aí da leitura do requerimento para instalar a CPMI do INSS, ela só vai começar a funcionar depois do recesso parlamentar, que vai de 18 a 31 de julho. A partir de agora, os partidos vão indicar, ali os nomes dos representantes da CPMI do INSS de acordo com a proporcionalidade de cada bancada. Agora, o favorito e o principal cotado para ser o presidente é o senador Omar Aziz, do PSD, que inclusive comandou a CPI da Covid e também da Braskem. Já a Câmara deve indicar o relator, que é disputado pela bancada bolsonarista, especialmente pelo PL. E aqui a gente traz alguns dos cotados, que são o deputado Coronel Crisóstomo e a deputada Coronel Fernanda. Débora. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Bom, a Débora me perguntava, no bloco anterior, e o Hugo Mota, agora vai ser uma chance dele dar uma demonstração aí de que lado ele está, porque nomear alguém do PL para ser relator dessa comissão vai ser um passo além de afastamento em relação ao governo, porque a gente sabe que esse escândalo começou no governo Bolsonaro, continuou agora. Então, não pode ser a rigor ninguém do PL, não deveria poder ser nem do PL, nem do PT ou do PDT, que é o partido que comanda a pasta, que, por sua vez, tem ali sob o seu guarda-chuva o INSS, que é o Ministério da Previdência. É mais provável que ele dê ali um somebody love e entregue para algum partido do Centrão, em vez de entregar para o PL, porque aí seria uma demonstração muito grande de desafio ao governo e de afastamento em relação ao governo, maior ainda do que o que aconteceu aí nas últimas semanas. Então, acho pouco provável que ele entregue para o PL. Se o fizer, aí a gente vai ter uma situação em que é praticamente um rompimento mesmo, escancarado com o governo. Vou falar de nossa pergunta aí que a gente fez para os ouvintes mais cedo. Falamos aí sobre o número de deputados, Tem um projeto de lei para aumentar o número de deputados de 513 para 531. Datafolha foi ouvir as pessoas a respeito disso. Os ouvintes estão participando,
Estão participando. Mas antes, vamos saber dos dados da pesquisa? O Guilherme Muniz tem essas informações aqui ao vivo para a gente. É isso. Boa noite, Débora, Carol, Vera. E até para trazer, então, todas as informações do que está sendo discutido, do que deve vir a ser discutido no Senado, né, que está se preparando para analisar esse projeto que aumenta, como a Carol falou, de 513 para 531 deputados. Uma medida que surgiu depois que o STF determinou por unanimidade que a casa fizesse uma redistribuição de cadeiras para que a representatividade de cada estado esteja de acordo com os dados populacionais do Censo 2022. O problema é que essa equação faria com que alguns estados perdessem cadeiras. Um deles é a Paraíba, do presidente da Câmara, Hugo Mota, que vocês mencionavam. E esse projeto que está em discussão hoje, que deve entrar em discussão hoje, faz o contrário. Ele aumenta a representatividade de estados como Santa Catarina, Pará, Amazonas, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Norte. Se for aprovado, então, esse aumento pode custar 65 milhões de reais aos cofres públicos. Os deputados que defendem essa medida dizem que esse valor está contemplado no orçamento de 2027 da Câmara, não sendo necessárias novas verbas. Mas esse cálculo não contempla, por exemplo, emendas parlamentares, nem o custo que isso geraria para as assembleias legislativas estaduais, porque a quantidade dos deputados estaduais é vinculada à de deputados federais. Então, conforme uma aumenta, aumenta a outra também. O texto já foi aprovado na Câmara, não deve sofrer alterações no Senado, porque o próprio presidente da Casa, Davi Alcolumbre, já falou sobre isso, e a aprovação depende de 41 votos dos 81 senadores, depois segue para a sanção do presidente Lula. Só que tem esses dados, Débora, que você mencionou do Datafolha, que mostram que a eventual aprovação disso vai na contramão da opinião dos brasileiros, da maioria dos brasileiros. A pesquisa do Instituto Datafolha divulgada hoje mostra que 76% dos brasileiros são contra esse aumento e só 20% defendem a medida, 2% não souberam responder, 1% se disse indiferente. O Instituto ouviu 2.004 pessoas nos dias 10 e 11 de junho e tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais. Débora, Vera e Carol. Obrigada, Muniz. Pois é uma coisa que está longe da prioridade de qualquer brasileiro, né? Mas vai aumentar a representação de cada estado. Isso para as pessoas passa ao largo ali das preocupações delas, se o estado dela tem 9, tem 10 deputados, geralmente também porque a gente sabe que a atuação desses deputados é uma coisa bem mais paroquial ali para ser realmente sua base eleitoral, é para um mecanismo de reeleições contínuas e seguidas e não exatamente pensando em vou fazer grandes coisas pelo meu estado. O que os nossos ouvintes estão dizendo aí, Débora? Então, tem um áudio aqui do ouvinte Ari Lagosteira, do Rio de Janeiro. Vera, ele é contra o aumento do número de deputados. Vamos ouvir. Boa noite, CBN Rio. Poxa, eu sou avassaladoramente contra o projeto de aumento de deputados. Acabaram de perguntar aqui para os ouvintes. Pelo amor de Deus, a gente tem que diminuir de 513 para metade disso. O custo por deputado no país é imenso já. A gente tem que controlar os gastos, não é possível isso, gente. É uma vergonha esse projeto, é uma vergonha para o país. Tínhamos que reduzir pela metade o número de senadores e o número de deputados. Já temos bastante representatividade. Esse foi o Ari Lagosteira, lá do Rio de Janeiro. E essa é a opinião quase unânime que está chegando aí para a gente, né, Débora? Exatamente. A nossa pesquisa não tem registro, tá? Mas ela dá 100% de ouvintes contrários. O Roberto diz o seguinte: somos todos contra esse aumento do número de deputados, porque os que têm já não nos representam. Só gastam, aumentar os deputados significa aumentar a despesa de gabinete, despesa de emendas. Quero saber qual vai ser o parlamentar corajoso que vai defender a redução do número de deputados, salários e penduricalhos. Acho que esse não nasceu ainda, hein, Roberto? Sinto dizer. A Marina Correia também é contra. O Jair também é contrário. O Claudinei Gregório mandou mensagem absolutamente contra por questões de custo e pelo resultado péssimo que temos. A Fátima Ferreira de Carapicuíba também é contra. Ela acha que tem que diminuir. O Salvador é de Cariacica, Espírito Santo. Ele acha que já tem deputado demais. Então não tem que aumentar, não. Valdirene, de Contagem,
também é contra. Não tem um a favor, gente. Porque eles não quiseram pegar, por exemplo, as mudanças demográficas e recalcular quanto cada estado teria dentro desse número de 513. Para o estado perder, não, aí não. Então, por isso foi essa solução de aumentar, o que é um absurdo realmente. Os ouvintes têm toda a razão. A Constituição definiu nesse número, não tem sentido aumentar. E quando a gente vai olhar para os motivos aqui, né, pelos quais os nossos ouvintes são contrários a esse aumento, uma coisa fica muito clara, né? A gente está falando de democracia participativa, em que a população não se sente representada. Não se sente representada, nem lembra, às vezes, em quem votou e acha que realmente eles estão lá para acumular privilégios penduricalhos e vencimentos, né? Vamos fazer Você está falando de corte de gasto, né, gente? Tem então. esse projeto e ainda tem aquele outro para poder acumular o salário com a aposentadoria, que também foi apresentado agora, recentemente. Então não faz Tem ouvinte chamando atenção para isso também. O céu é o limite. A gente ainda vai recolher mensagens. Se chegar até o fim do programa, a gente dá mais uma rodada aqui. A gente vai fazer um novo intervalo e volta já com o Viva Voz. Não sai daí. 6h47 agora, Viva a Voz de volta. Clauson Dutra, em São Paulo, tem informações sobre um discurso feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que esteve no interior de São Paulo, junto com o governador Tarcísio de Freitas. Boa noite, Clauson. Débora, boa noite para você, para o público do Viva Voz. É isso, o ex-presidente Bolsonaro afirmou que espera disputar as eleições no próximo ano, apesar de estar inelegível, até 2030. A declaração foi feita durante um evento com apoiadores em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Bolsonaro não comentou o recente indiciamento pela Polícia Federal, que o acusa de envolvimento em um esquema de espionagem na ABIN, do qual, segundo os investigadores, ele tinha conhecimento e se beneficiava. Bolsonaro participou da abertura da Feira Internacional de Cadeia Produtiva da Carne, evento oficial na agenda do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Inclusive, este foi o primeiro encontro público entre os dois após o interrogatório do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal no inquérito da trama golpista, em que é réu por tentativa de golpe de Estado. Tarcísio prestou depoimento à corte como testemunha de defesa de Bolsonaro. No fim de semana anterior ao depoimento, o ex-presidente ficou hospedado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, onde teve reuniões preparatórias com os advogados para o depoimento no STF. Aliados do governador de São Paulo avaliam que em uma eventual campanha em 2026, Tarcísio de Freitas não veria problemas em prometer um indulto a Jair Bolsonaro se o ex-presidente for condenado, mas ao discursar aos apoiadores ao lado do governador, Bolsonaro voltou a defender a própria candidatura. Espero poder estar no tabuleiro político no ano que vem. Que eleição sem Jair Bolsonaro é negação da democracia. É difícil? Mas esses desafios realmente marcam e fazem a diferença. Ao falar sobre Tarcísio de Freitas, Bolsonaro fez elogios ao ex-ministro e disse que o governador de São Paulo tem, abre aspas, um grande futuro pela frente e que na política já aprendeu 95% das coisas, fecha aspas. Em retribuição, Tarcísio fez elogios a Bolsonaro e disse que a missão dele na política não acabou. Ao citar o governo Bolsonaro, disse também que o ex-presidente teve uma série de dificuldades e citou exemplos como o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, a pandemia de Covid, uma crise hídrica e a guerra na Ucrânia. Débora. Obrigada pelas informações, Clauson Dutra. E durante esse encontro, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez um pedido ao governador Tarcísio de Freitas. Brasil! Deus abençoe. Aí eu fazer o erro. Tem direito autoral. Ihu! Bom, é isso. Tarcísio de Freitas convocou a plateia para gritar Brasil acima de tudo.
tudo, Deus acima de todos, o slogan de Jair Bolsonaro, quando o ex-presidente pediu fora do microfone, fez um pedido fora do microfone, aí o governador respondeu: eu fazer Yuhu tem direito autoral, presidente. Mas acabou fazendo, né, a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso, Bolsonaro, daqui até a eleição, mesmo que seja condenado, ainda que eventualmente venha a ter uma ordem de prisão contra ele, ele vai fazer de tudo para manter a direita aglutinada em torno de si e ali manietada, sem que ninguém se atreva a se lançar candidato sem a sua bênção, sem a sua autorização. Então, ele coloca o governador embaixo da sua asa e mantém esse discurso de que o candidato é ele, de que ele vai se manter candidato até a época da eleição, que ele vai, de alguma maneira, reverter essa inelegibilidade. E, com isso, ele paralisa, de alguma maneira, a movimentação desses que lhe são mais fiéis. O governador de São Paulo é um que tem extrema dificuldade de ir contra o Bolsonaro, de dar algum passo que não seja combinado com ele, que não seja um jogo combinado com ele. Outros nomes já lançados da direita têm menos compromisso. Então, a gente vê o governador de Goiás se movimentando bastante, o governador do Paraná a mesma coisa, o de Minas, mas o Tarcísio tem um compromisso com o Bolsonaro maior, como ficou evidente até ao topar fazer esse grito aí meio de cowboy, que não tem o menor cara dele, tem nada a ver com o estilo dele, mas ainda assim ele foi lá e pagou esse pedágio, né? E a família Bolsonaro deixa muito claro que esse possível apoio em 2026 está condicionado à promessa de uma anistia, né? Ou de um indulto ao ex-presidente e a outros possíveis condenados nesse inquérito do golpe. O senador Flávio Bolsonaro, inclusive, deu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, falando abertamente que qualquer candidato para receber o apoio do Bolsonaro tem que assegurar o indulto. E ainda falou que seria preciso que o STF respeitasse os demais poderes, num cenário hipotético, né, de um presidente ligado ao Bolsonaro que ganhe, que deu algum tipo de indulto ou de anistia, e que se o Supremo decretasse essa anistia inconstitucional seria muito ruim, seria uma hipótese de uso da força, uma declaração inaceitável. Né? Ele está falando sobre o inquérito do golpe, a ação do golpe, e já propondo um outro golpe. Se a gente ganhar, a gente já vai fazer ali um outro esquema para dar um golpe. É uma entrevista bem amalucada essa daí. Nesse ponto, o Tarcísio também acaba se preservando, porque como ele não diz que é candidato, então ele até agora também não entrou nessa história de anistia e de indulto. E, pelo que me dizem, essa é uma das questões que fazem ele pensar 3 vezes antes de trocar uma eleição tranquila em São Paulo, para se meter nesse rolo. Primeiro porque, por mais que o governo esteja mal na fita, o Lula é sempre forte e governos incumbentes sempre têm uma força, a economia pode ser que esteja bem, então não é tão simples ganhar a eleição. Segundo, é ter de se comprometer com esse tipo de coisa e é um pedágio altíssimo para pagar. Então, tudo isso faz ele pensar 3 vezes antes de se lançar candidato. Ele está preferindo ficar preservado dessa disputa até aqui, mas dando todos os sinais que lhe são cobrados efusivamente de apoio ao Bolsonaro, né? Temos mais um tema, aqui antes de encerrar o Viva Voz, Ana Carolina Tomé, em Brasília, sobre o indiciamento, no caso da BIM Paralela. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora, Carol, Vera, os ouvintes. A Polícia Federal concluiu o inquérito da chamada BIM Paralela e indiciou mais de 30 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, o filho dele, vereador Carlos Bolsonaro, e o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem. A atual cúpula da ABIN também foi indiciada, entre eles, o diretor-geral Luiz Fernando Correia. A acusação é que eles teriam usado a estrutura do órgão para espionar e monitorar
monitorar autoridades, inclusive invadindo celulares e computadores. Entre os alvos do grupo estavam ministros do Supremo, deputados, senadores e até jornalistas. O grupo usava um software israelense e conseguiu, por meio das antenas de telefonia, dados dos celulares e coordenadas com a localização exata do aparelho. Segundo a Polícia Federal, a ABIN paralela produziu dossiês ilegalmente, atuou para disseminar notícias falsas contra integrantes do Legislativo e do Judiciário. A investigação tem relação direta com o inquérito que investiga a trama golpista e que tem também Jair Bolsonaro e Alexandre Ramagem como investigados. Neste caso, a PGR apontou o uso da estrutura da ABIN pelo governo Bolsonaro para atacar o sistema eleitoral. As provas das duas investigações foram compartilhadas. No ano passado, durante a audiência pública no STF para tratar sobre esse tema, o diretor da Inteligência da Polícia Federal, Rodrigo Moraes Fernandes, explicou como o software operava. Veja a gravidade disso. Uma empresa estrangeira, ela acessa a nossa rede, a nossa infraestrutura crítica de telefonia, e com isso ela simula uma antena, uma herb, que vai possibilitar acessar o aparelho do cidadão, inclusive inserindo malwares lá, que a gente chama de agentes espiões, para ter acesso a todos os dados do aparelho do cidadão, inclusive acessando as funcionalidades do aparelho. A gravidade disso é tão grande porque hoje é possível dizer, em tese, que o Brasil, a infraestrutura de telefonia brasileira pode estar sendo servida para espionagem internacional. Mas, para além da atuação no governo anterior, a PF também indiciou a atual cúpula da ABIN. A principal suspeita é que o esquema de espionagem ilegal teria se mantido mesmo após Jair Bolsonaro deixar a presidência. Débora. Obrigada, Ana Carolina Tomé, pelas informações. Isso ainda passa pela PGR, né, Vera? Tem um trâmite aí e depois pelo STF. Acho que esse caso vai pelo STF também. Você, inclusive, foi uma dessas vítimas, né? Sim, meu nome constou nessa investigação, porque houve um pedido para que se monitorasse o meu nome. Depois não fica claro se isso foi feito, que tipo de monitoramento eles efetivamente fizeram a meu respeito, mas sim, figurei numa troca de mensagens ali em que havia um pedido para me investigar, para me incluir nessa lista. Fato é que é o uso de um software israelense de forma absolutamente ilegal para fazer geolocalização de pessoas, e aí era uma lista grande de políticos, de autoridades, servidores públicos, de autarquias, jornalistas, e isso tudo com o objetivo de fornecer munição para o chamado gabinete do ódio, né, que também disseminava fake news e discurso de ódio contra pessoas identificadas como potenciais adversários pelo governo. E, além disso, o uso da ABIN também indevidamente para blindar o senador Flávio Bolsonaro na investigação de rachadinha. Então, a ABIN forneceu vários relatórios para a defesa do senador e orientou como poderia ser pedida a anulação do inquérito em que ele era acusado de praticar rachadinha com vencimentos como deputado estadual na Alerj, lá no Rio de Janeiro. Então, mais um caso que tem potencial, sim, de levar a uma condenação de Bolsonaro e seus aliados. E a situação do atual diretor da ABIN também fica complicada, né, Vera? O Luiz Fernando Correia, ele é um homem de confiança do Lula, mas está incluído aí também. Sim, teria impedido, né, as investigações, teria feito alguma coisa. Abafa. Para impor obstáculos às investigações numa atitude corporativista em relação aos servidores da agência. Então, também indiciado Luiz Fernando Correia e outros diretores da atual gestão também incluídos entre os indiciados. Carol. Muito bem, então voltamos amanhã com mais Viva Voz. Muito obrigada, Vera. Obrigada para vocês, um ótimo jornal, a última hora aí para vocês e até amanhã. E muito obrigada aos nossos ouvintes que participaram conosco do Viva Voz de hoje. Amanhã tem mais.